Adonai, a paz do Senhor, igreja. Eu queria pregar um pouco hoje pela manhã, hoje, 31 de agosto, nós estamos aqui na Palavra de Deus, em Juízes capítulo 3, preste atenção no que Deus fala pela manhã. Servidão dos israelitas sobre Cusã. Essas são as nações que o Senhor deixou ficar por elas provar a Israel, isto é, provar a Israel, Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas aprendessem para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que antes não sabiam disso. 5 líderes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios, os heveus, que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Ben-Hermon até a entrada de Ramate. Esses ficaram a fim de por eles provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos do Senhor, que tinha ordenado a seus pais, por intermédio de Moisés. Assim habitaram os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. E tomaram suas filhas para si por mulheres e deram os filhos deles às suas filhas e serviram a seus deuses. Amém, igreja? A proposta de Deus nesta palavra aqui era que o povo de Israel aprendesse um pouco do que havia acontecido no passado. E Deus queria que eles se forjassem, né? Que eles estivessem no meio desse povo para que eles aprendessem e se tornassem homens fiéis a Deus e que honrassem para que Deus pudesse continuar, né? A honrá-los diante das tribulações, das guerras, de todas as afrontas que esse povo sofria. Mas a Bíblia diz, né? Que esse povo, ele fez alianças erradas. Ele desobedeceu a ordenança de Deus através dos seus comportamentos, de alianças com mulheres que Deus não se agradara. E ali houve um pecado, ali houve uma desonra ao nome do Senhor. E Deus, ele fala nesta manhã que quando o servo desonra a palavra, quando o servo desonra o chamado de Deus, quando o servo desobedece, o Senhor, ele fica bravo, o Senhor fica irado, ele tira a mão dele, ele tira a graça dele. E a Bíblia diz que o Senhor ficou muito bravo, né? Ficou entristecido com a desonra. E aí os filhos de Israel começaram a perecer, porque eles começaram a cultuar outros deuses, a se direcionar, a não reverenciar aquilo que Deus havia colocado. E muitos estão assim, irmãos, estão cuspindo, estão sem reverência à obra de Deus, à casa de Deus, aos mandamentos de Deus. Muitos estão assim fazendo alianças que Deus não tem se agradado. Mas Deus começa a ver um dentro do meio deles que começa a orar, a se levantar, a interceder pelo povo. Interceder por aqueles que estão em pecado. Interceder por aqueles que estão desobedecendo o Senhor, crendo que o Senhor é poderoso para mudar. E Deus levanta um da descendência de Caleb. Deus está levantando hoje, Deus está levantando no meio dessa confusão, dessa contenda, no meio dessa situação. Deus está levantando Otiniel, aquele que é da descendência de Caleb. Não sei se vocês se lembram da passagem em Números capítulo 14, mas quando Deus manda os espias através de Moisés, Moisés determina que a descendência das tribos de Judá, a descendência da tribo de Israel, vá para a terra prometida espiar. E quando Deus manda aquela situação lá, irmãos, muitos ali começam a mudar a visão, não para de crer naquilo que Deus havia colocado. Muitos começam a olhar para o tamanho do problema da situação e acabam retrocedendo, acabam desviando da visão, recamanai, decamanaia, e o Senhor vai falando ali naquela terra, e aquele povo sai da visão, da terra prometida, da terra que mana leite e mel. Diz a palavra de Deus ali que Deus levanta um Caleb, e Caleb manda aquele povo se calar, manda aquele povo parar de murmurar, porque muitos estão olhando para o tamanho do problema, muitos estão olhando para o tamanho da situação, mas Deus é aquele que permite, porque na situação, no deserto decai, Deus vai fazer mudança no deserto, Deus vai trazer a resposta. E aquele povo começou a proclamar contra a promessa de Deus, e Deus vai tratando nesta hora, e Deus levanta aquela descendência para calar aqueles que estão afligindo a obra de Deus. E diz a palavra de Deus aqui, que Otiniel, ele era o irmão mais moço de Caleb. Eu não sei o que você está passando, eu não sei de onde você está vindo, eu não sei o que está acontecendo, mas eu quero proclamar alguma coisa na tua vida hoje que provém dos altos céus, que não provém de mim, mas provém do rei. Hoje Deus coloca o espírito dele sobre Otiniel, e esse espírito vem para te ajudar. Hoje Deus levanta Otiniel na vida de muitos para ser o libertador dessas garras. Deus vai usar pessoas para abençoar, Deus vai usar pessoas para te corrigir, Deus vai usar pessoas para falar qual que é a visão do reino, Deus vai
vai ouvir. Talvez você não queira ouvir onde você está, mas Deus vai te levar onde você for, e aonde você for, você vai ter que ouvir a verdadeira palavra de Deus, porque assim foi com esse povo. Deus usou Otiniel, descendência de Caleb, o irmão mais moço dele, para proclamar sobre aquele povo, e diz a palavra que o Espírito de Deus visitou ali Otiniel, e ele pelejou pelas causas daquele povo, e aquele povo foi liberto, aquele povo foi transformado, e a Bíblia diz que 40 anos houve sossego e paz naquela terra. Eu quero dizer para você que hoje Deus está pondo paz nessa terra. Eu quero dizer que hoje Deus está levantando aí Otiniéis na tua vida para te ajudar nesta campanha, nessa situação que você está fazendo, nesse jejum, nessa oração. Deus vai fortemente trabalhar ao favor daqueles que creem. E Deus falou no meu coração, diga para esse povo que hoje eu levanto homens intercessores para ajudar. Hoje eu levanto nessa igreja, hoje eu levanto nesse trabalho, hoje eu levanto nesta casa, hoje eu levanto nessa vida sentimental. Eu sou o Senhor dos exércitos, e agindo eu, ninguém pode impedir, diz o Senhor dos exércitos. Eu tô trazendo uma descendência que é escolhida. Ei, você não tá entendendo nada, mas Deus escolheu. Quando Deus escolhe, ninguém põe a mão. Quando Deus escolhe, a descendência é pura, não importa. Olha lá atrás, Números capítulo 14, era Caleb numa situação de apacentamento. Olha agora Juízes capítulo 3, olha aqui Otiniel é o irmão mais moço numa mesma situação de intercessão. Eu quero dizer, a igreja que ora, a igreja que clama, a igreja que acredita na visão e não desvia por murmuração, por diz que me diz, que por fofoca, é uma igreja que prospera, e é um tempo que Deus está falando na face da terra. Eu vou limpar a igreja de Cristo, e eu vou trazer aquilo que tem que ser trazido pelo poder, pela honra e a glória do meu nome, diz o Senhor. Vou eu levantar nessa terra homens e mulheres dispostos a pagar o preço para levar o evangelho da salvação. E o Senhor vos deixa paz. Ai, xeredecamanais. Muito forte o que eu ouvi agora de Deus na minha alma. Amados, receba essa palavra no teu coração. Terça-feira, às 20 horas, Bispo Atanadê dos Milagres. Culto das causas impossíveis. Quinta-feira, às horas, círculo de oração. Depois nós temos 9 horas culto. E após vamos subir ao monte. Sexta-feira da batalha espiritual. E domingo da família. Se você crê, toma posse da sua vitória. Shalom, Adonai. Ele é o nosso Deus. Ele é o Senhor dos Senhores. Talvez o homem queira interferir nos projetos de Deus, mas ninguém toca naquilo que Deus preparou. Ninguém toca naquilo que Deus levantou. Amém, igreja? Receba essa palavra. Creia, Deus está cuidando de nós. Deus está conosco. A visão não é terra, a visão é reino. E reino não se explica. Reino é mistério. Reino são coisas que o homem não viu, que o olho não enxergou, que o ouvido não escutou. Reino se vive com autoridade e poder. Reino se vive em obediência. E Deus está trazendo uma visão de reino para você nesta manhã. Que Deus te abençoe, te guarde e que o nome do Senhor possa resplandecer sobre você e os teus. Amém? Um beijo da Bispa.